A gente vai apresentar esse nosso modelo hidráulico. Ele é baseado em alguns princípios físicos que a gente quer explicar eles aqui. Não só hidráulicos, tem umas outras coisinhas também, mas a gente quer dar uma esclarecida legal. Eu vou primeiro mostrar as 4 funções que esse robô tem, que são básicas, são as 4 básicas. Essa aqui, da garrinha, mais simples. Ela só anda para frente para trás, a gente vai explicar o porquê desse movimento todo. Tá? Então vou mostrar as coisas que ele faz. Ele consegue chegar a garra frente para trás. Isso aqui serve também como uma mãozinha. Por exemplo, ele consegue segurar alguma coisa. Deixa eu tentar. Além de levantar as mãozinhas, a gente vai explicar tudinho na moral. E também tem um movimento de rotação. E ele vai dar uma palhinha pra gente de como é que é a física dessa história aqui, dessa seringa aí. É um princípio que a gente usa aqui, que é chamado princípio de Pascal. Por exemplo, a gente tem um sólido. Se a gente tem um sólido, essa é uma força F1 para a esquerda, tem uma terceira lei de Newton que sabe que tem que ter uma força F2 para a direita de mesmo modo. Ou seja, para manter equilíbrio esse sólido, no caso do cilindro, F2 tem que ser igual a F1. Se nós tivermos um sistema como esse, que a gente chama de frente hidráulica, que é repreendido por fluidos, no caso líquido, a gente tem que, experimentalmente comprovado, que para manter esse equilíbrio, se eu ficar uma força F1 aqui, devido a essa área 1, quiser manter o equilíbrio, essa força F2 vai ser diferente de F1, necessariamente, experimentalmente. O que isso quer dizer? Que essa força tem relação com essa área, ou seja, essa força F2 vai ser maior em relação à força F1 na proporção em que a área 1, que a área 2, no caso, for maior que a área 1. Ou seja, F2 vai ser maior que F1 também na proporção entre as áreas. Isso dá, algebricamente falando, ou seja, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Mas a gente tem que F1 é igual a 2, F2 a 1. Isso aqui seria o princípio de Pascal, onde a gente usa com a seringa. A gente tem uma força aplicada aqui nesse êmbolo da seringa, para baixo, que seria a nossa mão apertando, seria F1 sobre F1. E como flui, ele permite pressão em todas as direções, integralmente, a gente vai chegar aqui com uma pressão para cima, em relação a uma pressão igual para cima, só que seria essa relação proporcional dessa área. Como eles se equivalem, são iguais em todas as direções, a gente pode fazer igualdade 2 sobre A2, a gente chega na mesma equação que a anterior. Esse aqui a gente chama de princípio de Pascal. Agora eu vou explicar o que a gente, nas forças, qual a relação de força que a gente usa para ganhar em movimento e deslocamento do robô. Bem, tem umas formas de você conseguir otimizar esse movimento. Por quê? A gente pode mexer nessa área, nessa força aí, e começar a ver o que vai acontecer. Por exemplo, pegando essa relação aqui, vou adicionar. Realidade, muito colorido. Vamos analisar o caso em que a seringa F1 tem uma área menor. Vamos analisar o caso em que a seringa F1 tem uma área menor do que a F2. Eu vou dar uma setinha aqui para ficar mais fácil, vamos ver se está gerando valores. Então imagine uma seringa, um êmbolo de área F1 menor do que o de F2. Para você manter essa igualdade, o que precisa ver de cara? F1 necessariamente é menor do que F2. Porque se esse valor é maior do que esse, para manter a igualdade, esse aqui tem que ser
maior do que esse. Então, o que a gente tira disso? Aplicando uma força F1 baixa sobre uma superfície S1 baixa, você consegue como resultado, em uma S2 maior, uma força maior. Então, como é que é essa história? Uma seringa pequena, você aplica uma força, e esse resultado numa seringa maior, você está ganhando em força. Você vai notar que o deslocamento dela vai ser menor. Você vai apertar bastante aqui, e vai dar uma seringa pequena. Mas, em compensação, essa força aqui é muito maior do que aquela. Isso aqui é um processo que a gente chama de multiplicador de força. Inclusive, esses pistões que levantam carros, por exemplo, baseam nesse princípio. E, além disso, então, se a gente quer ganhar com força de alguma forma, é só a gente fazer essas diferenças diárias. Agora, imagina agora uma seringa grande e uma seringa mais fina. Uma pequena variação na altura dessa seringa grande, por exemplo, vou vir para tomar uma posição aqui. Posição inicial, posição final. Quando você dá uma pequena variação de altura, essa aqui varia pra caramba. Isso aqui vai lá para cima. Então, tem duas formas de ganhar o movimento aqui. Uma ganhando em força, aplicando uma força de uma menor para uma maior, e uma ganhando em deslocamento, que é aplicando de uma maior para uma menor. No robô, a gente se aproveitou disso aí. Por quê? Nesses três casos, dos braços, dos braços e do movimento dele, é bom que você ganhe em movimento. Por quê? Não são forças muito grandes necessárias aqui. Então, a gente usa uma seringa de 10 ml aplicado numa seringa de 5 ml. Então, basta um pequeno movimento para que ela se movimente bastante. Agora, nesse caso aqui, ele precisa fazer uma força muito grande. Para levantar esses dois braços, mais que você estiver levantando, tem que fazer um torque aqui, essa força aqui tem que ser bastante grande. Com uma seringa grande, ela torcava toda. Uma seringa pequena. Então, com essa grande, a gente ganha em força e consegue realizar esse movimento. Agora, além disso, vocês vão notar que aqui tem umas engrenagens. Eu vou explicar um pequeno esquema sobre como tirar proveito também das engrenagens. Por quê? Aquele outro que a gente já conhece, lá do carrinho, é só a seringa que vai e gira o braço hidráulico. Só que nesse caso, a gente vai usar engrenagem.